banda larga. O senhor trouxe à nossa conversa o PLC 116, que trata exatamente da regulamentação do setor de TV por assinatura. Por que esse projeto tem provocado tanta polêmica e qual a importância desse projeto, o senhor que está por dentro do assunto? A importância é grande porque mexe com aproximadamente 7% do PIB brasileiro. Nós estamos falando de uma indústria que é a indústria cinematográfica e a indústria de autoria de conteúdo na televisão brasileira. Portanto, é a indústria de áudio e vídeo. E, ao mesmo tempo, nós estamos falando de uma grande queda de braço, porque, até então, as teles, que são a Telefônica, Oi, etc., não tinham acesso a esse mercado. A partir do PL 116, nós teremos 3 grandes categorias dentro desse setor. As empresas que são produtoras de conteúdo, as empresas que distribuirão o conteúdo e as empresas que serão portadoras da infraestrutura que levará esse conteúdo através das distribuidoras. Para que quem esteja em casa possa entender, é assim: uma produz a novela, né? A outra distribui a novela que foi produzida e uma conduz essa distribuição até a sua casa, né? Um exemplo clássico, sem nenhuma aqui outra intenção senão a de fazer você compreender. Uma novela produzida pela Globo, tá certo? A Globosat, que é a distribuidora da Globo, pega essa novela, tá certo? E coloca dentro de uma rede de fibra ótica, que pode ser ou da NET, ou da Oi, ou da Telefônica, ou de quem quer que seja. Por outro lado, para você que é usuário, você passará a ter uma opção de concorrência nesse setor, não é? Porque você passará a ter, pelo menos em cada uma das grandes cidades e médias cidades brasileiras, mais de um fornecedor de televisão a cabo. Então você poderá, pela livre concorrência, ter uma melhoria na qualidade do produto que você vai receber, melhoria na qualidade do sinal, etc. e tal, e por um preço mais baixo. A grande discussão é como garantir um conteúdo de qualidade. Porque senão... Inclusive um conteúdo nacional. Perfeitamente. Porque senão pega uns enlatados que já estão aí pagos e diluídos há zilhões de anos e vamos entulhar isso nos nossos consumidores nacionais, que cada vez maiores, não é? O que acontece? O PL 116 regula isso. Não só... Cria as chamadas cotas nacional de conteúdo. Cotas nacionais de conteúdo. Perfeitamente. Então cria as cotas nacionais de conteúdo, cria também uma grade de programação, onde você tem um estímulo à produção da cultura regional, um estímulo à informação regional, ao estímulo aos artistas regionais e aos artistas nacionais, à informação nacional, ao cinema nacional, porque uma coisa fará parte da articulação da outra. Hoje, cada vez mais, o cinema não é apenas o cinema que você vai ali naquele cinema tradicional, onde você ia com a namorada para namorar. Não, o cinema hoje está na sua casa. Claro. Seja porque você está vendo no pay-per-view um cinema que você comprou, ou porque você está vendo num telecine, ou porque está vendo num HBO, ou porque está vendo numa Fox, ou o que seja. O importante é que nós também levemos para esses canais, que são canais, via de regra, internacional, a necessidade da programação brasileira. Perfeito. Né? Inclusive, há um dispositivo no PLC 116 que estimula a produção independente. Perfeitamente. Estimula a produção independente, o que eu acho isso fantástico, não é? Porque isso vai dar oportunidade ao talento. Né? E veja, quando nós falamos em 3 horas e meia de produção nacional e a gente dentro dessas 3 horas e meia estabelece uma fração disso para a produção independente, nós vamos... 3 horas e meia por dia? Não, por semana. Por semana. O que vem dizer... Ou seja, nem é tanto assim. Não é tanto. Aliás, hoje já se pratica mais do que isso pela qualidade que nós temos da produção brasileira. Não é? Portanto, a cota nada mais é do que uma referência.
Países na Europa que aplicaram a cota fizeram exatamente para que isso pudesse servir como uma referência. Se você tem qualidade, conteúdo, etc., a cota nem é tão importante. Mas, de qualquer forma, ela serve como um freio de regulação para que nós não sejamos invadidos com tanta porcaria que vem muitas vezes do mundo afora, tá certo? Tirando a oportunidade para o talento nacional. Bem que isso também representa emprego. Claro, essa é uma indústria importante. Se não fosse importante, por que Hollywood teria o papel que tem na indústria cinematográfica? Ou porque a Índia também desenvolveu. Isso, Bollywood, por exemplo. Por que a Índia dá tanta importância ainda? Por que a China, através de Hong Kong, Taiwan, etc., se preocupou tanto em desenvolver essa indústria? Ou até mesmo a cultura francesa, ou a cultura italiana, ou a cultura espanhol. Por que isso é importante? Porque isto não é apenas um mecanismo de você exportar a sua cultura, de você apresentar corretamente o Brasil pelo mecanismo da cultura internacional, como o Brasil hoje está presente em mais de 150 países do mundo com novela produzida no Brasil. Com todo respeito aos mexicanos, as novelas brasileiras dão de goleada nas novelas mexicanas, com todo respeito. A minha mãe sempre diz o seguinte: meu filho, isso é uma questão de gosto. E gosto não se discute. Mas, com todo respeito, a qualidade da nossa produção é muito boa. Eu diria que nós produzimos hoje telenovelas num patamar de primeiríssimo mundo. E não é só a Globo, você tem hoje a Record, você tem hoje outros canais de televisão que produzem novela e telenovela com qualidade, seriados com qualidade. Você já tem, na própria HBO brasileira, produções nacionais de qualidade. E o senhor acha que vai ser possível aqui no Senado se construir um substitutivo que represente um consenso básico? Eu acho que hoje há um acordo construído e há um mérito muito grande da Câmara dos Deputados na construção desse acordo, que não é o acordo ideal, não é o melhor dos mundos, não é o possível, não é? E depois de uma década de debates, se chegou a um texto, não é, que muitos tiveram que ceder, eu acho que quase todos tiveram que ceder, que ainda há coisas a aperfeiçoar, mas foi o texto possível de ser construído até aqui, não é? E creio que isso já foi aprovado pelo plenário, o regime de urgência, portanto, nós temos uma MP na pauta a impedir que seja votado o PLC 116. Creio que essa MP será votada nos próximos dias e que nós teremos logo a seguir a pauta do PLC 116 já em plenário. No segundo semestre. Já em plenário. Pode ser depois que sim, do recesso. Pode ser que não. Olha, talvez seja até antes do recesso. É muito apertado o calendário? É, mas pode ser que seja inclusive antes do dia 15. E aí, no caso, havendo modificação no Senado, volta à Câmara. Mas pelo que está desenhado, não haveria modificação. Pelo que está desenhado, o texto seria votado como foi debatido na audiência pública e ficou muito claro. Nós fizemos uma mega audiência pública com a participação de todos os segmentos, e ficou claro de que há aqueles que apoiam com restrição, há aqueles que não apoiam de forma alguma, que se colocam antagonicamente contra o PL 116 e aqueles que defendem o PL 116 de forma clara. Como dizem que a unanimidade é burra, e que a democracia é o regime da maioria, quer dizer, o que nós tivemos condições de extrair dessa grande audiência pública é de que realmente o PL 116, o PLC 116, não é o mundo mais perfeito, tá certo? Mas que foi o mundo possível de ser construído numa negociação que durou anos na Câmara e meses aqui no Senado. Portanto, ele vai a votos e tomara que nós consigamos colocar o mais rápido possível uma legislação sobre essa matéria que seja oriunda do Congresso Nacional. Caso contrário, nós vamos acabar sendo, mais uma vez, governados e legislados
por conselhos que acabam substituindo o Congresso, como é o caso da Anatel, coisa que não é justo. A Anatel passou 10 anos sem colocar uma licitação pública sobre fibra ótica e banda larga, e de repente o Conselho da Anatel quer discutir e liberalizar a fibra ótica e TV a cabo no Brasil. De certa forma, atropelando o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, que vem num debate de amadurecimento e de convencimento público, que não é muito simples, é difícil, porque mexe com interesses de 7% do PIB brasileiro. Ora, mexe, portanto, com quase 10% da sétima economia mundial. Perfeito. E, portanto, óbvio, tem interesses positivos e negativos. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Chegamos ao final de mais um Cidadania. Você acaba de assistir a uma entrevista com o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, sobre a regulamentação da internet, sobre banda larga e sobre o PLC 116, que veio da Câmara, que trata da regulamentação do mercado de TV por assinatura. Se você quiser assistir de novo ou copiar este ou outros programas, basta acessar o nosso site www.senado.gov.br/TV. Você pode também enviar sua crítica, o seu comentário ou mesmo fazer uma sugestão de pauta, também entrando no nosso site. Até um próximo Cidadania.